Já está vendo? Fazer um teste do áudio. Boa tarde, pessoal. Façam o teste do. Vocês estão me ouvindo bem? Fazer o teste do áudio. Vocês estão me ouvindo bem? O diálogo vai ser pelo WhatsApp, tá? Então aí vocês vão encaminhar as perguntas, algumas questões que porventura tenha que questionar, vocês vão mandar por aqui pelo WhatsApp, tá bom? Boa tarde, gente, tudo bem? Estão colocando que estão ouvindo bem. Ok? Sobe um pouco só a fala para ficar. Tô Tá. falando. Tá todo mundo então ouvindo? Bom, gente, boa tarde. A gente vai fazer um novo teste, né, de uso da tecnologia para a gente se comunicar. Aí eu quero agradecer o Ed, né, que está à frente desse núcleo de tecnologia. E a ideia é que a gente utilize cada vez mais para que a gente possa chegar cada vez mais perto de vocês. Eu queria vê-los, mas ainda não é possível. E o pessoal já mandou as fotos aqui, mas a gente vai se adaptando e vai se organizando para a gente começar. Eu convidei a professora Rosa para ela fazer a abertura, mas aí teve um problema de ordem particular e ela não pôde participar, mas ela deixou o abração para todos vocês, tá ok? Mirta, você quer falar alguma coisa? Boa tarde, gente, tudo bem? Espero que sim. Não sei se vão me ouvir, minha voz não é tão alta. Então vou deixar mais o Adriano falar e quando for preciso só vou falar. Aí vamos tentar nos comunicar e podem ir interagindo aqui, vamos ir respondendo, tá bom? Boa tarde a todos. Haveremos de continuar utilizando desses recursos e já antecipadamente agradeço à equipe do Núcleo de Educação à Distância da CCTEC, cuja parceria certamente possibilitará desenvolver muitas outras ações e de certo contribuir com vocês para chegar até nas escolas. A ideia é que a gente possa cada vez mais potencializar o uso dos recursos da educação à distância. Bom, como é experiência nova, né? Então já de pronto já vou pedir desculpa pelas gafes, pela voz baixa, né? Porque a gente tá ouvindo aqui, tá vendo uma máquina. Então eu acho que diminui um pouco o impacto quando a gente vê as pessoas. Então a gente tá aqui meio que é uma sensação diferente. Então nós vamos já direto aos pontos que a gente vai tratar hoje e a gente vai buscar, que a gente já acredita no sucesso desse tipo de comunicação, e a gente vai tratar alguns pontos com todos vocês e por isso que a gente pediu para que os gestores ampliassem essa reunião gerencial de hoje para todos. E aí se vocês tiverem dúvidas ou não tiver ouvindo direito, vocês mandam pelo WhatsApp, que a Mirta e o Ed tá acompanhando, e aí quando eles falarem eu também acompanho para a gente ir respondendo e ajustando. Tá, o primeiro ponto é que nós vamos fazer no dia 26 a 29 de agosto, nós vamos fazer o segundo encontro formativo. A gente considerou como primeiro encontro formativo o dia 10 de maio, né, onde a gente fez a primeira reunião do grupo de políticas de formação, né, da reelaboração da política, e esse vai ser o segundo encontro. Nesse segundo encontro, vocês vão receber a semana que vem o cronograma. Então a gente esticou ele um pouco porque a gente vai tratar de alguns assuntos da política da SEDUC, da secretaria, né? No caso, nós vamos tratar fortemente do ciclo de aprendizagem, que vocês sabem que vai ser a política dessa secretaria, como também o documento de referência do ensino fundamental e do ensino médio. E além disso, outros assuntos que são pertinentes, que é o nosso carro-chefe, que eu venho colocando sempre para vocês, né? Que é a intervenção pedagógica e o diagnóstico. E aí a gente precisa trabalhar muito nessa perspectiva
para que a aprendizagem aconteça. O que nós vamos ter de novidades? Nesse encontro formativo virão o diretor, o coordenador, o formador que representa o Cefapro no GT da Política e um formador iniciante. Então, se o coordenador já faz parte do GT, então sobra uma vaga. Então, na verdade, são 4 pessoas por Cefapro. O espírito desses 4 tem que ser espírito de multiplicador, porque algumas formações a formação que nós vamos fazer nesses dias já vão ser formações para multiplicar junto aos formadores do Cefapro, principalmente no que tange as políticas para o fechamento do ano letivo, as políticas da aprendizagem para o próximo ano, as políticas de formação, as nossas da superintendência. E no dia 28, no período da manhã, a gente fechou hoje, então nós vamos ter a presença do Celso Vasconcelos, e ele vai trabalhar com a gente sobre intervenção pedagógica, diagnóstico e o projeto político-pedagógico à luz do documento de referência de Mato Grosso e a BNCC. Então esse encontro já vai ser bem mais potente e por isso da importância de que o formador que vier, ele precisa ter um espírito de multiplicador. Então aí a gente vai pedir para vocês encaminharem para nós. Até o final do dia a gente encaminha essas regrinhas, né? E aí até terça-feira vocês vão encaminhar o nome das 4 pessoas. Terça-feira da semana que vem vai dar dia 6. Até 6 de agosto vocês vão encaminhar o nome dos 4 para poder a gente preparar a questão das diárias. E aí, como eu já disse, alertei vocês todos, né, a questão dos carros. Então, como a gente ainda não está com o número de passagens liberada, então todos os Cefapros virão de carro, com o carro, porque eu sei que está todo mundo aí com o carro bom. Só não Juara, né? Juara que a gente vai organizar a questão das passagens. O restante, todo mundo vem com o seu carro. Eles estão com muita dúvida sobre quem vem. É bom repetindo. Quem vem? O diretor, o coordenador, o representante de cada Cefapro da política e um formador iniciante. Do último seletivo. Então, um formador do último seletivo que tenha perfil de multiplicador. Se o coordenador ou o diretor faz parte do GT, o que sobra no carro? Mais uma vaga. Então, cada Cefapro virão 4 pessoas, ok? Mas até o final do dia, a gente vai encaminhar certinho vai dar certinho o encaminhamento dessa solicitação. Tirando Juara, o restante todos virão com carro. Já vou disponibilizar a questão da gasolina. Vão ser diárias. E dia 28 nós vamos também gravar, enfim. Mas dia 28 nós vamos ter a presença do professor Celso Vasconcelos. Tá ok? Então o mais importante, vocês já vão pensando aí, trocando figurinha com os diretores depois, que esse formador que vai vir, ele precisa ter a perspectiva de multiplicador, tá? Para poder fazer essas formações com vocês. Ok? Podemos passar ao próximo tópico? Podemos? Bom, o outro ponto é nessas andanças nossas aí, e nós já fomos em 10 Cefapros, e a semana que vem nós estaremos em São Félix e Confresa, e a gente lança um desafio para os Cefapros. Eu não vou adiantar porque não pode estragar a surpresa para os demais. Mas o pessoal que eu já passei deve entregar para a gente, conforme as datas estabelecidas, somente o diagnóstico. E a partir dele nós vamos dar os encaminhamentos, tá bom? Esse é só para o pessoal que eu já passei. E aí os diagnósticos serão trabalhados e a gente em seguida dará o retorno, ok? Outro ponto.
matrizes formativas. As matrizes formativas, a gente deu uma boa... a Mirta e o Gino, que são os coordenadores das matrizes formativas, então a gente trabalhou, eles trabalharam bastante mesmo em cima delas, já de pronto. Quero parabenizar vocês pelo esforço de quem trabalhou, de quem articulou, de quem produziu, né? Tem muita coisa de qualidade. Algumas questões a gente precisa se atentar bem. A gente percebeu na escrita que em alguns momentos as pessoas elas acabam não se colocando no processo. E é muito importante perceber que tanto a matriz quanto a política somos nós falando, somos a SEDUC falando da ação que ela vai concretizar para a formação. Então a gente teve que dar uma organizada nesse sentido, que a escrita ela não pode sair no sentido de cobrar a SEDUC. A escrita é a SEDUC. Então algumas questões a gente percebeu e foi enxugando, mas de linhas gerais a gente parabeniza o esforço de todos. Agora, na terça-feira, dia 7/8, nós vamos encaminhar a matriz para vocês, a matriz já corrigida. Quarta-feira, dia 7. Dia 7/8, nós vamos encaminhar as matrizes, um documento só com todas as matrizes, em PDF. E aí vocês vão fazer as leituras, né? Obviamente, se tiver alguma sugestão, vocês vão fazer em forma de balão. E aí aqui a gente vai sistematizar. Vocês deverão nos devolver dia 16 de agosto. A gente precisa de um tempinho para sistematizar, porque no dia 26, no segundo encontro, a gente vai entregar essas matrizes formativas. Obviamente a primeira versão, que como a gente vem nos colocando, ela vai ser revisitada imediatamente após a publicação da política, né? Porque a gente precisa fazer os ajustes de acordo com a política de formação que a gente vai, em outubro, entregar para a secretária. Ok? Então, dia 7/8, a gente vai encaminhar a matriz, todas elas, para todos os cefapros. Aí vocês vão receber em PDF, faz os ajustes e as sugestões nos balões. E aí dia 16 de agosto vocês entregam. E no dia 26, a gente, em solenidade, a gente oficializa as matrizes formativas. Após o término dessa... Tá com um negócio lá falando. Após essa entrega, a gente vai retomar a avaliação e vai retomar o GT de avaliação e o GT de regimento interno. Tá ok? Alguma dúvida a respeito desse? Então, tem vários que estão falando que estão sem carro, São Felipe está sem carro, tá? Da vinda para o evento. Tá, questão Várias de carro. Eu já falei que depois vamos conversar. Essa questão dos carros a gente vai resolvendo no percurso, tá bom? Mas aí a gente a Mirta, a semana que vem eu vou estar em São Félix e Confresa, mas a Mirta já vai gerenciando isso, porque nós já fizemos a nota técnica para vocês se organizarem, né? E aí a gente vai organizando os cefapros que não tiverem condições realmente. Até segunda-feira a gente vai fazer esse levantamento por conta que a gente tem a problemática das passagens. E aí para a gente poder viabilizar essa questão, tá ok? Então é importante, a Mirta vai com a Adriana, vão cuidar dessa situação, porque aí nós vamos ter que ver como é que nós vamos fazer a questão da aquisição das passagens, tá bom? Mas é importante que até terça-feira todos tem que estar o nome dos 4 e a questão do carro já vai conversando com o seu gestor hoje, que até o final do dia eu já preciso ter a situação de todos para eu poder ver como que eu vou organizar para vocês virem. Vamos reforçar por e-mail hoje à tarde. Tá. É importante, a gente reforça por e-mail, tá bom?
Bom, outro assunto. Ficou mais alguma questão? A Adriana está pedindo isso aqui. Matrizes formativas, tá ok, né? Eu não entendi isso aí, não. GT da política. Gente, ó, a vaga, são 4 vagas por Cefapro. Diretor e coordenador estão convocados a esse encontro. E aí o restante tem que ir organizando aí no Cefapro para ver quem vem. Então, terça-feira, reforçando, 4 pessoas, diretor e coordenador, estão convocados para esse encontro formativo de 26 a 29. Se tiver algum caso de férias, faz o remanejamento das férias, já manda a CI para a gente pedir a remanejamento por conta das diárias. Tá ok? O GT da política. O GT da política também, a gente até encaminhou no grupo da política, a gente encaminhou alguns textos e o pessoal também contribuiu. Também quero parabenizar todos os Cefapros que contribuíram. Tem bastante textos bons, né? Alguns textos também a gente identificou essa questão da cobrança da SEDUC e a gente vai usar esse texto também para mostrar para a secretária adjunta, dos anseios de vocês, mas como eu disse, das matrizes formativas. O texto é de política, então é a postura da SEDUC em relação à formação. Então a gente também deu uma enxugada e a gente vai devolver para o grupo no dia 20 de agosto, conforme está lá no grupo de formação. E vocês terão até dia 26, quando o grupo vai sentar, na verdade no dia 28, né, no segundo encontro, nós vamos fechar o texto para ir para consulta pública. Então é importante que vocês olhem o texto e foquem no nosso objetivo, as nossas diretrizes. O texto da política ele vem trazer as diretrizes da secretaria para a formação, né, para o desenvolvimento profissional. Então o texto ele já tem no seu escopo, ele contempla, na verdade, os profissionais da educação. Então ele contempla o professor, ele contempla o técnico administrativo, educacional e o apoio administrativo. E os outros cargos que fazem parte da organização escolar. Então a gente já parte desse princípio. Então a gente não vê problema na introdução, na apresentação, a gente falar um pouquinho dessa luta, porque é legítima, mas a gente não pode se prender a ela. O texto ele vai trazer as diretrizes da política de formação. Então é muito importante a gente não perder isso de vista. E aí, em alguns momentos, a gente percebe isso na escrita. E aí a gente está tendo um pouquinho mais de trabalho, porque aí a gente precisa limpar essas questões de novo. Elas não são menos importantes, mas elas não cabem no texto da política. E aí, em setembro, a gente vai a público. E em outubro, segunda quinzena de setembro, a gente entrega ao conselho. E em outubro, a gente entrega para a secretária de educação. Ok? Alguma dúvida a respeito? Posso prosseguir? Ok? Tá tranquilo? Ok, então. O último ponto, a semana pedagógica. Conforme a gente vem trabalhando com vocês, a gente vem acordando lá na SEDUC também essa questão de trabalhar em rede, essa questão de trabalhar articulado, da gestão escolar, da organização, da organização do planejamento pedagógico ser bastante articulado. E a gente vem trabalhando muito, muito legal com as superintendências e a gente já começa a ver o produto dessa organização. Vocês receberam
um documento um pouquinho mais ampliado com relação à segunda semana pedagógica, e a escola recebeu outro documento que eu mandei para vocês hoje, a Mirta mandou para vocês hoje. Vocês podem ver que está um pouquinho diferente, mas no sentido de ampliou um pouquinho mais para o Cefapro em relação à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio e o ensino médio em tempo integral. Para além disso, a Geniana, que junto com a Irene e o Isaltino, que escreveram um texto, também programaram um ciclo de webconferências. O que tem de diferente na segunda semana pedagógica? Os Cefapros que a gente já passou, a gente já falou dessa entrega para o segundo semestre, só que a saída que nós encontramos para a semana pedagógica foi concentrar essa semana pedagógica nas 2 primeiras semanas, preferencialmente na primeira semana, mas na hora atividade do professor. E aí a gente teve a preocupação de encaminhar para o Cefapro primeiro, por quê? Para o Cefapro ter condições de pensar em ações estratégicas para ajudar a escola a organizar. Nos 2 textos, eles trazem como foco o quê? O planejamento, aliás, traz como foco o diagnóstico, a intervenção pedagógica e o planejamento. Então, gente, a gente vem falando desde o início do ano, os nossos orientativos, eles estão dentro dessa perspectiva, né? O nosso fluxo de formação está dentro dessa perspectiva de trabalhar o diagnóstico e a intervenção pedagógica. Esse é o nosso carro-chefe, esse é o nosso desafio, e o Cefapro ele precisa estar voltado com ações estratégicas para esse fim. Então a semana pedagógica já é um excelente lugar de investigação, de estudo e de compreensão desse processo. É pegar todas as ações que foram feitas no primeiro semestre, é olhar esse aluno, ver como que está essa aprendizagem, o que aconteceu nessa primeira parte do ano letivo, e se planejar e se organizar para a segunda parte do ano letivo. No de vocês, coloca lá como importante projetos, né, os projetos envolvidos pela unidade escolar, o diagnóstico da aprendizagem, os resultados do primeiro bimestre, a fim de orientar o replanejamento para os bimestres finais do ano letivo, o levantamento da infrequência, o estudo da BNCC e o documento de referência. Então, o texto ele já vem trazendo para vocês as pistas que a gente precisa trabalhar para a segunda semana pedagógica. E vem trazendo muito forte a necessidade da escola ter o seu processo de avaliação. A gente precisa reviver isso, reorganizar isso, ou as escolas que são organizadas nesse processo de avaliação, elas vão ter mais facilidade para o planejamento do segundo semestre. As que não têm, nós vamos ter que buscar ações estratégicas para que ela tenha os seus instrumentos de avaliação, para que tenha condições de trabalhar com o processo de planejamento. Então vocês são fundamentais para essa segunda semana pedagógica. Ajudar o coordenador pedagógico a pegar esses resultados, a trabalhar esses resultados, traçar ações estratégicas para a melhoria da aprendizagem dessa criança. Foco nessas primeiras semanas do planejamento pedagógico, para que a gente possa ter um bom resultado no final do ano. Estão perguntando se pode ser usada a hora de formação continuada para a semana pedagógica. Pode. Nessas 2 primeiras semanas, a ideia é planejamento para o segundo semestre. Então, organize junto com a escola, organize com o coordenador, preferencialmente o maior tempo possível de hora de atividade do professor para a segunda semana pedagógica. Obviamente, o coordenador pedagógico, e aí vocês precisam orientá-lo, para que o maior número possível de professores esteja no mesmo tempo,
para que surta efeito essa semana pedagógica. Então é muito importante, chame esses coordenador, faça a webconferência onde vocês não vão conseguir ir, mas para que o coordenador pedagógico tenha condições de fazer uma boa semana pedagógica junto com os seus professores. Tá ok? Alguma dúvida? Estão perguntando qual é o papel da assessoria pedagógica no processo. Aí eu estou colocando que a assessoria é da mobilização, mas que a condução pedagógica é do Cefap. Pode responder. Tá? Estão perguntando qual é o papel da assessoria, né? Então, no caso, a assessoria tem o papel de mobilização, mas o papel da orientação pedagógica vai ser sempre de vocês, tá? Então, a assessoria vai ajudar, ajudando a mobilizar essa escola para esse trabalho. Mas quem tem que orientá-los, quem tem que auxiliar são vocês na parte pedagógica. E a gente precisa muito demarcar isso, né, gente? O assessor pedagógico é um cara que tem uma visão holística da organização. O Cefapro tem uma função bastante peculiar, formação. Então a gente precisa trabalhar muito forte com a formação, no sentido de organizar junto com o coordenador pedagógico essa semana pedagógica, né? Traçar ações estratégicas junto com esse coordenador. Se for o caso, se vocês tiverem pernas, vão nas escolas, olhem como que está funcionando, ajude as outras escolas, porque imediatamente quando elas chegarem de greve, elas vão também fazer a sua semana pedagógica. Utilizem isso como um processo de experiência para a gente melhorar. É importante que a gente parta do diagnóstico para a semana pedagógica. Obviamente, os lugares onde vocês não têm perna para ir, mas tem assessoria pedagógica, é mobilizar o assessor, trabalhar com o assessor esse processo, ver se é tranquilo para ele fazer essa orientação junto à escola. O importante é que a gente consiga trabalhar pelo menos nessas 3 itens que estão lá no documento que foi para a escola: diagnóstico, intervenção e as ações estratégicas. Esse é o mínimo que a gente espera para a semana pedagógica. Lembrando que a gente vai ter a avaliação em larga escala, também é um ponto importante a ser trabalhado. Tá ok? Outros estão perguntando se o projeto pode ser inserido dentro da formação continuada. Aí eu coloquei que o projeto será certificado por frequência e não por carga horária. Gente, não vamos confundir. Semana pedagógica é processo de planejamento da escola. Então, interrompe essas 2 semanas do projeto de formação na escola e concentra na semana pedagógica. Se a escola decidir que é uma semana só, que é o que a gente está sugerindo, essa semana não tem o projeto de formação lá na escola. Não tem certificação. Semana pedagógica não tem certificação. Semana pedagógica, ela é óbvio que como ela vai trabalhar com diagnóstico, pode acontecer que tenha replanejamento no projeto de formação lá na escola. Mas são 2 ações distintas. Tá ok? Com relação à organização do Cefapro, como eu disse para vocês logo no início, nós estamos com problema tanto de diárias quanto de passagens. E aí a gente está trabalhando junto à Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica para a gente resolver. Assim que sinalizado o ok, a gente entra em contato com vocês para a liberação de diárias e passagens. Por enquanto, a gente tem que trabalhar com os recursos que nós temos, né, que os gestores vêm trabalhando muito bem, diga-se de passagem, que é os termos de adesão, os termos de compromisso, e nós vamos ter que usar fortemente os recursos tecnológicos para a gente chegar onde a gente precisa, e às vezes a gente não tem condições, inclusive financeiras, de chegar. Tá ok? Vocês viram agora no novo decreto que nós temos um núcleo de tecnologia. O Ed que vai estar à frente desse núcleo. Eu vou deixar ele falar só um pouquinho do núcleo
já para a gente já trabalhar, porque a intenção do nosso núcleo é justamente já trabalhar com a tecnologia na perspectiva pedagógica, né? E aí é muito importante que a gente tenha essa compreensão, ok? Então, o que está sendo planejado pela superintendência é que o núcleo dê suporte para as áreas finalísticas, no sentido de mapear quais são os recursos mais fundamentais para desenvolver esse potencial, não só do uso das tecnologias, mas especialmente da metodologia de educação à distância. Então nós iniciamos mapeando os processos e que resultará em possíveis indicações de programas que atenderá a área finalística. E é claro que o propósito principal é que a gente potencialize o uso das tecnologias nas aprendizagens, passando, óbvio, pela formação em tecnologia. E o Cefapros, como sempre tem desenvolvido desde a sua origem formas de atender as escolas usando a tecnologia, então a ideia é que o núcleo também consiga mobilizar recursos e dar, de certa forma, condição para que vocês possam, da melhor maneira, alcançar a escola. E alcançar ela utilizando dos meios que nós temos hoje à disposição, né, que outrora a gente não tinha, a exemplo dos canais, a exemplo do YouTube, as redes sociais, a exemplo do que a gente está utilizando para dinamizar esse diálogo via WhatsApp, e outros mais que poderão ser embarcados, em outros dispositivos móveis. Então o núcleo ele continuará na perspectiva de fortalecer o processo de mediação e aprendizagem via formação continuada. Ok. Mirta, você quer colocar alguma coisa? Alguém questionou aqui no grupo e já respondi, mas eu vou reforçar. Estão perguntando a questão do GFO. Tá, o dia 26 no evento será lançado o GFO, vai ter uma pauta nesse evento para falar disso. E há um manual de instruções de como se usa passo a passo. Perguntaram, por exemplo, quem alimenta o sistema não deveria estar na formação? Gente, o ideal seria que todos pudessem vir. Mas a gente tem que estabelecer prioridades devido à situação que vocês sabem. Como o carro comporta 4 pessoas, então a gente tem que trazer os 2 gestores, justamente porque o coordenador de formação precisa receber as orientações, né? O diretor, é fundamental que esteja também, a maioria dos diretores estão no GT de Políticas, inclusive, e é importante que estejam ali. O representante do GT da Política também. E um professor iniciante, para que pelo menos uma pessoa que iniciou por Cefapro tenha essa formação e depois possa ser replicada. Agora, lógico, se por exemplo, a pessoa que é do GT também é gestor, abre mais uma vaga. E aí vocês podem decidir quem que vai vir, não tem problema. Agora, entendam que não tem como fazer isso com todos e que a gente estará orientando aquelas dúvidas que vocês tenham em relação ao GFO. A outra questão que perguntaram da carga horária. Tá. Eu falei, e o Adriano falou também, eu falei no grupo e o Adriano falou aqui no vídeo, a questão da certificação por frequência. É impossível, no ano de greve, com toda a situação que a gente está vivendo, que o nosso projeto tenha 80 horas. Então, não será feito por carga horária, não teremos um projeto de 80 horas, teremos um projeto de acordo com o que for possível fazer. E a certificação será de acordo com a carga horária cursada, ou seja, se a pessoa veio 80%... É o projeto. Isso, pessoal, no que ela está colocando que são 2 coisas distintas. Isso. Uma é a semana pedagógica. Não, mas é justamente em relação ao certificado. Então, vou só explicar. Vamos lá. O projeto é formação continuada. Vamos supor que vocês vão usar 2 semanas agora para... ou 2 encontros formativos para a semana pedagógica. Ok. Vai diminuir mais ainda o projeto da formação continuada, a duração dele. Porque é diferente, tá? Pode usar a hora do encontro formativo, mas não é a mesma coisa. Não vai entrar dentro do projeto de formação. Aí vamos supor que lá no final sobraram 40 horas apenas de formação. Ok. Quem assistiu 80% vai ter o correspondente a 80% daquela carga horária. Vai ser por frequência para poder resolver essa situação.
porque senão, como o ano é atípico, jamais conseguiríamos certificar. Então, por isso a questão da frequência. Isso também será explicado no momento para vocês. Queremos que fiquem tranquilos e que entendam. Abriu-se a possibilidade de usar esse horário? Vamos usá-lo. Não estressem e tentem acalmar a escola também. Nesse momento é muito importante que vocês nos ajudem nessa questão de acalmar as escolas. No sentido de dizer, não, vocês terão seu certificado sim, não importa que o projeto dure menos tempo, não estará atrelado então à carga horária de 80. Da mesma forma, a formação dos formadores. Os formadores também terão um certificado, mas ele estará atrelado à carga horária cursada, à frequência da carga horária cursada, em relação à carga horária total, tá? Depois a gente vai fazer todos esses ajustes. Então vamos lá, gente, só reforçando. Então o segundo encontro formativo será de 26 a 29 de agosto. E nesse encontro serão 4 pessoas por Cefapro. Até dia 6 de agosto vocês deverão encaminhar o nome das 4 pessoas. E hoje ainda vocês vão encaminhar para a gente a situação dos carros, para que a gente possa organizar a questão das passagens. Os diagnósticos dos 10 Cefapros que a gente já andou deverão ser encaminhados somente os diagnósticos. E aí que nós vamos para a próxima etapa dessa ação. As matrizes formativas. As matrizes formativas elas serão encaminhadas dia 7/8 para apreciação de vocês. Dia 16 vocês retornarão essas matrizes para a superintendência. E as alterações e sugestões deverão ser feitas em balões, para a gente poder sistematizar. No GT de Política, dia 20 de agosto, a equipe responsável vai devolver para o Cefapro. Vocês vão fazer as discussões e dia 26 de agosto, no encontro, nós vamos fechar o texto para ir a público. E depois os trâmites dele. A segunda semana pedagógica, e aí que vocês não podem confundir, são 2 questões distintas. Projeto de formação na escola e segunda semana pedagógica. Pode usar o horário do projeto de formação da escola? Pode. Ele está dentro do projeto de formação? Não. Ele vai fornecer diagnóstico para melhoria do projeto de formação? Sim, ele vai. Agora, nós estamos dizendo que a maior quantidade de carga horária do professor deverá ser para a semana pedagógica. Então ele vai usar só 2 horas da hora atividade dele, que é a quantidade de hora do projeto? Não. Se a escola consegue se organizar em 2 dias de 8 horas da hora atividade dele, ela pode fazer, gente. A organização é da escola. O importante é que a escola precisa pegar o diagnóstico e trabalhar com a intervenção pedagógica e fazer um planejamento. Só usar as 2 horas ou as 4 horas do projeto de formação é insuficiente. Estou dizendo para vocês que vocês vão pegar a hora atividade desse professor, todos têm 10 horas aula, e os que não têm é conforme a quantidade de horas, mas isso deverá ser organizado pela escola, na maior quantidade possível de hora atividade que vai acontecer a semana pedagógica. Pediram para retomar a questão do diagnóstico das 10 escolas. Das 10 escolas, quem tiver dúvida de Cefapro, que eu já passei, manda separado lá no e-mail. O que é importante aqui é a gente deixar muito claro a semana pedagógica. A semana pedagógica deverá acontecer na hora atividade do professor. Não necessariamente só na hora e no momento do projeto de formação na escola. Pode usar esse horário, mas necessariamente não tem que ser neste horário. Se o profissional, a ideia é que a maior quantidade possível de hora atividade seja destinado para este fim nessas 2 primeiras semanas. Com relação ao certificado do projeto de formação na escola, que tem a ver com o PAS, né? Aí
nós só vamos nos organizar do projeto de formação assim que sair os calendários das escolas. As escolas que não entraram em greve e estão com a organização normal do seu calendário, eles vão fechar tudo certinho até outubro. Agora, as escolas que tiveram greve, elas vão apresentar um novo calendário. O problema é que elas vão cumprir os 200 dias letivos, correto? Só que nem sempre vai dar certo os dias letivos com o processo, o período de inscrição do PAS. Então isso vai acarretar mudança do calendário do projeto de formação. Mas não vamos confundir a escola. Nós estamos falando da semana pedagógica, na hora atividade do professor nas 2 primeiras semanas, preferencialmente na primeira semana, ok? Projeto de formação na escola, projeto de formação do formador, esses dois vão ter que ser o calendário adequado conforme o PAS. Então, saiu o calendário das escolas em greve, a gente vai retomar essa discussão de horas, tá ok? Mais alguma questão? As outras questões tenho que resolver depois e entrar em contato com cada um, porque são coisas muito particulares, Isso, tá? aí a gente vai discutindo Aí particularmente. a gente não vai discutir aqui no grupo. Tá ok, gente? Um abraço. Depois vocês mandam uma avaliaçãozinha lá no grupo, porque assim, aqui ainda ficou muito novo, porque a gente, além de não vê-los, a gente tá fazendo a interação via WhatsApp. Então é bem complicado. diferente e exige um movimento aqui bem interessante. Mas eu quero agradecer, eu acho que todo mundo entrou, né? Todos. Eu quero agradecer Conversa, não? e obviamente a Feriado lá, gente... né? Aí, obviamente, a gente vai buscando outras alternativas e futuramente também questões de interação mais, né, que os outros também vejam, enfim. Mas a gente quer agradecer a todos. Eu gostaria só de pedir o apoio de todos os gestores e formadores para quando forem às escolas, atentar, pedir para os gestores escolares para a questão da prestação de contas do PDDA interativo. Vou justificar. É que todos os recursos advindos do Educação Conectada, ele precede a prestação de contas, né, e a aplicação de recurso, seja com relação ao sinal de internet, seja em relação à infraestrutura que o programa, a partir desse segundo semestre, começará a disponibilizar. Então, assim, se as escolas estiverem com pendência, infelizmente prejudicará todo o acesso aos recursos fundamentais para que a gente possa obter sucesso no programa de educação à distância que nós haveremos de colocar em prática. Não é isso, Adriano? Isso. E com relação do GFO, o Ed e o Leandro já estão organizando o manualzinho, já estão organizando o videozinho, vai tudo bonitinho. E no dia 26, eu acho que é dia 26, o Leandro e o Ed vão fazer um treinamento com os 4 servidores, com os 4 profissionais do Cefapro, e aí vão multiplicar junto com vocês, não se preocupem. Até porque a certificação ela vai acontecer e vocês vão usar só no final do ano, né, gente? Então podem ficar tranquilos que o GFO não foi encaminhado porque a gente quer um padrão legal, né? Ele tem que funcionar no mínimo igual aos Cefapros de Sinop, Rondonópolis e Cuiabá, que já tem um sistema próprio, mas que vão migrar também para o GFO. Então não faz sentido a gente liberar algo que não dê conta de funcionar minimamente. Então fiquem tranquilos, vocês vão receber todas os manuais do GFO. Concentrem-se aí na prestação de conta de vocês, que o PPDC já foi finalizado, né? Vocês têm, se eu não me engano, até final da primeira quinzena de agosto para poder prestar conta. Então, as contas que não foram possíveis de acertar, reprogramem o recurso para o segundo semestre. Façam sua prestação de conta, que aqui a gente está correndo bastante para poder dar melhor estrutura para vocês. Com relação às verbas emergenciais, que a gente vem passando nos Cefapros, e os Cefapros que a gente vem acordando, né?
também se atentar aos prazos, se atentar aos pedidos que vão por e-mail, para poder agilizar, para a gente poder fechar essa conta aí bem no final do ano. Tá ok? Um abraço para vocês. E aí a gente vai, a nossa intenção é ainda... Tá, questão de prestação de conta a gente vai Cefapro por Cefapro, tá bom? E quem que é que tá falando? São Félix. No ESI. Esse ano que vem a gente vai falar. Tá, mas aí a gente fala com você direitinho no ESI, porque não é todo Cefapro que tá acontecendo isso não, tá? Aí essas questões mais pontuais a gente trata Cefapro a Cefapro, tá ok? Um abraço, gente. Obrigado. Não esqueça de dar uma avaliaçãozinha lá pra gente. A gente vê com o senhor da tecnologia aí para criar um instrumento para ter essas avaliações. E vamos se inscrever no canal do Núcleo de Tecnologia da CCTEC, porque a rede se fortalece quando a gente faz isso, alimentando, né, cada vez mais a utilização desses recursos voltados à educação. Ok. Obrigadão, gente. Você quer falar alguma coisa? Não, até mais, gente. Tudo de bom para vocês. Bom trabalho e ótimo final de semana. Até proximamente, né?